Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 2. A última vez que eu preguei, no domingo, eu falei com os irmãos sobre a igreja de Sardes, que era a igreja que estava viva, que tinha cara de viva, mas estava morta. E hoje eu gostaria de falar aos irmãos sobre a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu ou abandonou o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versos do 1 ao 7. Diz assim o texto: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não toleras os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você que uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a teu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. E eu te peço que tu fales conosco, que a tua palavra caia em terra boa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Sardes era a igreja que tinha cara de vivo, mas era morta. E a igreja de Éfeso era a igreja que abandonou o primeiro amor. Esta igreja que há essa advertência clara para ela, que ela abandonou o primeiro amor, ela tem uma série de características e eu gostaria de pensar um pouco hoje. Então hoje, para entender um pouco sobre a igreja de Éfeso, não cometer os seus mesmos erros, e se houver cometido, ele vai mostrar como vencer o erro do abandono do primeiro amor. Para isso, primeiro eu pretendo relembrar aos irmãos como a igreja de Éfeso foi aberta. Em seguida, falar um pouco das obras que aconteciam na igreja de Éfeso, como ela estava neste momento do Apocalipse e uma orientação do Senhor para aquela igreja. Começando então, como essa igreja foi aberta. A igreja de Éfeso, você vai poder ver um pouco sobre como ela foi aberta no livro de Atos, no capítulo 18 e 19. No capítulo 18 e 19 do livro de Atos, fala das viagens do apóstolo Paulo, viagens missionárias, e lá vai falar da chegada do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Provavelmente, Paulo esteve em Éfeso pelo menos 2 vezes. Em uma primeira visita, que foi numa viagem breve, ainda na sua viagem missionária em Atos capítulo 18, ele passa por ali, fala com algumas pessoas, porque Éfeso era uma cidade privilegiada. Para você ter uma ideia, era lá que estava o templo de Ártemis. Esse templo foi conhecido no mundo antigo como uma das 7 maravilhas do mundo. E as pessoas iam lá e adorar. Era um templo muito grande, era um templo bonito.
Na cidade de Éfeso era uma cidade que tinham pessoas de muitas nacionalidades, porque além de ser rota marítima, lá em Éfeso também eles tinham um porto. E aí muita gente passava ali pela cidade de Éfeso, e era uma cidade que tinha muitas pessoas e também tinham judeus. Era lá em Éfeso que residia Priscila e Áquila, que foram cooperadores de Paulo na sua missão. Inclusive, na sua segunda ida a Éfeso, o apóstolo Paulo fica muito tempo com Priscila e Áquila, numa igreja que se reunia em sua casa e depois em lugares onde eles se reuniram muitas vezes. A igreja de Éfeso teve, nesse primeiro momento, Paulo, depois ele sai de lá, depois ele volta à cidade de Éfeso, onde ele fica durante 3 anos. Ele fica durante 3 anos ensinando a palavra de Deus ali. E ali, muitos judeus se convertem, naquele lugar onde ele estava. E a conversão desses judeus começou a ter uma série de problemas, porque ele ensinou que só podia adorar ao Deus verdadeiro. Ele ensinou que os ídolos feitos por mãos não tinham vidas. E isso causou um problema naquela cidade. Um problema gravíssimo, né? Que afetou a economia, afetou todos os setores daquela cidade. Porque pararam de vender. Teve um rapaz lá chamado Demétrio, que ele vendia uma espécie de miniatura do templo, da estátua da deusa, e as pessoas que lá ele vendia muito, e aí isso causou uma contenda. Lá no livro de Atos, capítulo 18, vai dizer que foi uma contenda tão grande, e o apóstolo Paulo, vendo aquela contenda, depois de 3 anos ensinando ali, ele espera aquela contenda passar, e ele sai de Éfeso e vai para outras cidades. Então, esta igreja era uma igreja que foi ensinada pelo próprio apóstolo Paulo, e durante muito tempo. E se você depois ler o livro de Timóteo, você vai ver que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, vá a Éfeso e ensinem eles lá o evangelho para que eles não sejam levados por qualquer doutrina. Então, Paulo teve, não necessariamente imediatamente, mas um dos sucessores de Paulo em Éfeso foi Timóteo, que também ficou ali onde ensinou a palavra, onde pregou a palavra, onde muitos milagres também aconteceram. E a história bíblica diz que o apóstolo João, já perto do fim da sua vida, também passou um tempo em Éfeso, ensinando a palavra e em comunhão com os irmãos. Uma igreja pastoreada por Paulo, Timóteo e João. Tinha que ser uma igreja maravilhosa, irmãos. Se aquela máxima que a igreja é a cara do seu pastor, então já pensou uma igreja que é a cara de Paulo, Timóteo e João? Como deveria ser essa igreja? Aquela igreja que tinha muitos irmãos, que os irmãos cresceram e que o evangelho se propagou, e se propagou muito rápido ali, cresceu de tal forma que Paulo, quando ele sai para outras viagens missionárias, a igreja de Éfeso ela continua sendo um grande polo da palavra de Deus. Mas, muitos anos depois, já na carta do Apocalipse, o João escreve, e a primeira igreja que recebe uma carta, que era uma carta que ele estava mandando às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja que vai receber uma carta é exatamente a igreja de Éfeso. E nessa carta, ele destaca algumas coisas, como em todas as cartas, ele diz, nessa versão, eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, a NVI é mais comum, quando ele vai dizer no versículo 2, quem tem ouvido, volta para o 2, por favor, capítulo 2, versículo 2. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. A minha versão diz assim, eu sei tudo o que você faz. Mas é exatamente essa ideia. Ele diz à igreja, eu conheço as tuas obras, eu sei
quem vocês são. E ele estava dizendo isso não só porque ele esteve em Éfeso, não só pelo que ele aprendeu, mas ele está falando que o próprio Deus conhecia aquela igreja e sabia quem ela era. E aí ele continua dizendo, então, no 2, eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, e o trabalho árduo era um trabalho pesado. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja que não era uma igreja morna, não era uma igreja que estava de braços cruzados, mas uma igreja que trabalhava. Além disso, diz ainda no versículo 2, que e a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava pesado, e era uma igreja que perseverava. As pessoas não desistiam, eles estavam firmes e eles continuavam ali. Aí diz ainda, sei que você não tolera homens maus. Olha só, você não tolera homens maus, e isso, para esta igreja, se a gente for, em seguida ele diz, você põe à prova os falsos profetas, né? E de falsos, ele diz, você não tolera homens maus, que pões à prova os que se dizem apóstolos e que não são, e que descobriu que eles eram impostores. Por quê? Porque a igreja de Éfeso estava com a doutrina em dia. A igreja de Éfeso ela não só trabalhava, mas ela estava com a doutrina em dia, ela estava com a palavra em dia. Alguém que chegava lá, um homem mau que chegava lá, se dizendo apóstolo, o que eles faziam? Eles iam para a palavra, opa, isso aí não, está fora, a palavra de Deus não diz isso aí não. Eles estavam com a palavra na ponta da língua, eles estavam prontos ali para dizer, e se chegava alguém lá dizendo, eu sou apóstolo, eles olhavam na Bíblia, examinavam e falavam, você mesmo não. Uma igreja que estava trabalhando, perseverando e com a doutrina em dia. Perguntasse de Bíblia, igreja de Éfeso sabia. E isso é aquilo. Os atributos de Deus, aquilo. Como é que Deus salva o homem? Assim. Como é que é o céu? Assim. Como é que vai ter tribulação, pós-tribulação, pré-tribulação, não vai ter tribulação? Eles, assim. A igreja estava firme na doutrina. Essa igreja, diz no versículo 5, que ela odiava as obras dos nicolaítas. E ele diz, como eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo idólatras. E eles falaram, olha, vocês combatem a idolatria. E combatem e não gostam dela como eu não gosto. Vocês odeiam como eu odeio também. Então era uma igreja que trabalhava, uma igreja que estava firme na doutrina, não tinha problema doutrinário dentro dela, uma igreja que ele combatia, ele detestava a expressão usada que ele odiava os idólatras, aqueles que vinham com outras coisas para apresentar. Mas o texto é muito enfático em dizer, depois ele diz no versículo 3, né? Eu sei que você sofreu pelo meu nome com paciência e sem desistir. Olha, mais uma característica dessa igreja. Além de ser trabalhadora, está com a doutrina em dia, além de odiar os idólatras, era uma igreja que estava sofrendo pelo nome do Senhor. Estava sofrendo pela palavra do Senhor. De fato, uma igreja que a muitos parecia ser exemplar. Mas agora ele diz no versículo 4, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o teu primeiro amor. Você persevera, a doutrina está em dia, odeia os idólatras, sofre por mim, mas abandonou o primeiro amor.
A igreja de Éfeso, a igreja pastoreada por Paulo, por João, por Timóteo, a igreja que estava com a doutrina em dia, podia perguntar, a igreja que já tinha sofrido, a igreja que trabalhava, não era uma igreja de porta fechada, não. Se fosse hoje, era uma igreja envolvida no social, era uma igreja em que os irmãos iam e faziam e se movimentavam, era uma igreja que passava por dificuldade, era uma igreja que se alguém viesse anunciar um evangelho diferente, eles falavam, não, você não é apóstolo, saia daqui, porque nós conhecemos a palavra. Era uma igreja que as pessoas até perseveravam, porém, elas haviam deixado o primeiro amor. Eu lamento, porque eu não sei dizer para os irmãos o que eles faziam que demonstrava que eles tinham abandonado o primeiro amor. Não sei dizer por quê. Porque para mim uma igreja que é fiel à doutrina, uma igreja que trabalha arduamente, uma igreja que persevera, uma igreja que odeia a idolatria, uma igreja que se entrega, eu falo, meu Deus, é uma igreja maravilhosa. Mas a palavra de Deus diz, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Me parece então que esta igreja, ela trabalhava, mas não tinha mais o primeiro amor. Que defendia a doutrina, mas não era mais como no primeiro amor. Me parece então que essa igreja tinha perdido o brilho nos olhos, o fogo no coração. Me parece que essa igreja era uma igreja que estava no automático. Domingo, 18 horas, eu vou para o culto. Domingo, 9 horas, eu vou para a EBD. Por quê? Porque é assim, domingo, 9 horas. Filho nasce, com 30 dias, leva na igreja para apresentar. Por quê? Porque aqui é assim, o filho nasce, a gente leva na igreja para apresentar. Recebe o salário, pega, vem entregar o dízimo, a oferta na igreja. Por quê? Não, porque eu entrego o dízimo e a oferta na igreja. Parece que essa igreja, ela estava no automático. Ela não estava mais com um brilho no olhar. Ela não estava mais com o entusiasmo do início. Parece que agora, se a gente fosse comparar com os relacionamentos, ela agora já não abre mais a porta do carro para o cônjuge entrar. Ela agora já não diz boa noite. Ela agora já não liga para falar alguma coisa. Parece que agora ela já não está mais daquele jeito. Desliga tu. Não, desliga tu. Desliga tu. Tu ainda está na linha. Desliga tu. Parece que ela não estava mais nesse negócio de estou com o Senhor, porque ela descobriu que ela pode chegar para Deus e tá bom, Senhor, eu já entendi isso, o que é que eu vou evangelizar? Estou indo. Tá bom, o senhor quer? Opa, isso aqui eu entendo. Sobre isso daqui, essa doutrina está errada, o caminho é esse, porque Cristo diz que é desse jeito que acontece, foi assim que Paulo fez, foi assim que Jesus fez. Me parece que essa igreja estava no automático. No automático. Irmãos, não só como igreja, mas na sociedade que nós vivemos hoje, nós estamos tão no automático, irmãos. Precisamos tanto pertencer a lugares e a momentos, como nós estamos distantes. Às vezes nós estamos num lugar e até confirmamos, tá, vou. Mas você está longe. Parece que estamos distantes. Parece que é como o Eli era o profeta, mas já não ouvia a voz de Deus. E o Samuel era um menino, mas que ouvia a voz de Deus. Parece que temos a função, parece que temos o broche, parece que temos
a missão de estar em determinados lugares, mas entramos no automático. Entramos no modo que estamos só fazendo. Só fazendo. E essa igreja, a Bíblia não é clara ao afirmar o que era perder o primeiro amor. Mas ela já não amava como ama, mesmo trabalhando, mesmo conhecendo a doutrina, mesmo perseverando, mesmo odiando os idólatras, mesmo sendo uma igreja que sofre pelo nome do Senhor, mas sem o primeiro amor. Aí você pode dizer assim, eu já vi muita gente falar, isso aí é fogo de palha, é coisa de novo convertido, depois passa. Esse cara eu dei um nome para ele, é o crente bombeiro. Ele gosta de apagar o fogo dos outros. O fogo dele já apagou há muito tempo. E ele olha para o outro, ele nunca quer que o outro esteja bem. Ele vai dizer, um dia eu já fui assim também. Depois passa, depois de uns anos passa. Depois de uns anos vai orar mais baixo. Depois de uns anos vai evangelizar menos. Depois de uns anos vai ver que não pode ganhar o mundo todo. Depois de uns anos vai ver que não é assim. Esse crente que ele perde o primeiro amor, parece que ele perde não só o brilho dos olhos, mas parece que ele perde também a vontade e o jeito de fazer. Parece que ele perde. Tem uma canção que ela diz assim, como da primeira vez, como do primeiro instante, como no primeiro olhar, né? Parece que nós perdemos esse da primeira vez, como o dia em que ele me chamou, como o dia que eu ouvi a voz dele, e ele disse, vem cá. É por isso que quando os discípulos estavam pescando, primeiro estava pescando Pedro e André, e ele estava pescando lá, e aí eles tinham pescado a noite toda, e aí o Senhor fala, joga para a direita. Ele falou, Senhor, temos pescado a noite toda, mas sobre a tua palavra lançaremos a nossa fé. Ele lança as redes, e ela volta com um monte de peixe. Naquele dia o Senhor fala, segue-me que eu te farei pescadores de homens. O Pedro e o André foram seguir a Jesus e começaram a andar com Jesus e estavam com Jesus. Muito tempo depois, talvez 3 anos depois, o Pedro volta a pescar e ele vai pescar com seus amigos e mais uma vez ele pesca a noite toda e não consegue pegar nada. E aí, lá da beira da margem, alguém grita, joga a rede para a direita. Ele joga a rede para a direita. Lá vem milhares de peixes de novo que não dava nem para colocar dentro. O Pedro diz, eu lembro dessa história. Aconteceu comigo há 3 anos atrás. É Jesus. A Bíblia diz que ele não quer mais saber de peixe. E foi ele que chamou o pessoal para pescar. Ele pula dentro d'água e ele vai se encontrar com Jesus. Porque aquele chamado foi como da primeira vez. Foi como do primeiro instante. Foi como aquele dia que ele falou assim, meu Deus, o meu coração ardeu. Eu pulei, eu chorei, eu gritei, eu senti. Foi como naquele primeiro dia que ele me chamou. É o crente com fervor no coração, no espírito, que a pessoa fala para ele, ele fala, eu quero, é isso que eu quero, eu vou orar. É o crente desse fervor, que no primeiro ano ele lê a Bíblia inteira em 6 meses, e ele vai lendo, e quanto mais ele lê, ele não entende nada, mas ele continua lendo, porque ele quer aprender da palavra de Deus. É o crente que está cheio do fervor e cheio do Espírito Santo. Ele prega até onde ele não tem que pregar. Ele se mete até onde ele não tem que se meter. Ele vai em lugares que ele nem deveria ir. Mas é porque ele está com o coração ardendo da palavra do Senhor. Mas essa igreja, boa de doutrina, de perseverança, boa de tantas coisas, havia abandonado o primeiro amor. E abandonar o primeiro amor é uma coisa ruim? Agora eu digo para você, é. E por que eu digo que é? O texto diz, tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti que aconteceu algo contra você. E aí, o que me chama a atenção é quando ele diz, olha, o versículo 5, a minha aqui diz, veja onde você caiu. Mas ele vai dizer, lembre-se de onde caiu. Onde foi que tudo isso aconteceu?
Onde foi que essa chama parou de arder? Onde foi? Eu posso dizer várias razões para essa chama parar de arder. Quando os discípulos a caminho de Emaús, eu falei sobre eles na IBD hoje, eles estavam com os olhos pesados. Por que eles estavam com os olhos pesados? O Salvador da vida deles havia morrido. E eles vão saindo de Jerusalém para Emaús. E Jesus aparece no caminho. E ele fala, está indo para onde? Aí ele fala, os rapazes falam para ele, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus, eles não entendendo que era Jesus, ele, o que aconteceu? Só você não sabe? Vem comigo que a gente vai te contar. E eles vão contando, olha, Jesus, ele veio, ele falou para nós, ele nos resgatou, ele era o Salvador, ele curava. E eles vão conversando sobre o que tinha acontecido. Mas os seus olhos estavam pesados. De choro, de tristeza. Seus olhos estavam pesados. E ele vai, Jesus, então eu estou indo. Ah, até mais. Não, vamos comer, a casa já está ali, vamos ali com a gente. Ele, não, tenho que ir para cá. Ele falou, por favor, venha. Aí ele vai. Aí quando ele se aproxima, que ele senta na mesa. Aí Jesus, antes de comer, que ele parte o pão e ele dá graça. Um olha para o outro. Ele fala, eu já vi isso acontecer. É Jesus. E eles olham. E Jesus já havia sumido. Quando Jesus havia sumido, um olha para o outro e fala, acaso o teu coração ardia quando ele falava aquelas coisas? Porque o meu ardia, ele disse, o meu também ardia. Vamos voltar. Nosso negócio não é Emaús. Vamos voltar para Jerusalém para dizer o que o Senhor fez. Ei, às vezes os olhos pesados nos impedem de ver o Senhor. Os olhos pesados tiram o nosso coração de arder na presença dele. Mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele é vivo e ele faz o nosso coração arder outra vez. É por isso que o Thales fez aquela canção. E arde outra vez no meu coração, Senhor. Arde. Eu quero que a tua palavra venha arder no meu coração. Eu quero que os meus olhos brilhem com a tua palavra. Eu quero me encantar quando eu me encontrar com a tua palavra. E eles voltam e eles dizem, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Ele diz, lembra, onde foi? Foi o olho que ficou pesado? Olho pesado faz a gente parar de ver Jesus. E o olho às vezes pesa por problema, decepção, tristeza, lutas que nós vivemos. Mas sabe o que faz mais a gente parar de ver Jesus e o coração arder? Pecado. Nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. Por isso ele diz no 5, lembra de onde caíste. Arrepende-se e faça as obras que praticava no princípio. Ele diz, lembra, arrepende-te e volta. Ele dá um comando àquela igreja, uma igreja linda, uma igreja pastoreada por homens de Deus, uma igreja que tinha doutrina, que tinha perseverança, que tinha tantas coisas boas, mas uma igreja que não tinha mais o primeiro amor no coração. Eu quero te dizer, assim como a igreja de Sardes era uma igreja com cara de viva, mas era uma igreja morta, e o Senhor queria que aquela igreja ressuscitasse. Ele diz à igreja de Éfeso, ó igreja de Éfeso, ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor, ainda dá tempo de ressuscitar, ainda dá tempo de voltar às primeiras obras, ainda dá tempo de voltar a me sentir, a viver comigo, ainda dá tempo de viver o primeiro amor. E aí o que é maravilhoso, irmãos, é que ele diz, no 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja tinha abandonado o primeiro amor. A igreja estava perdida. Mas ainda havia promessas de Deus para aquela igreja e para aquele povo. Eu não sei como essa palavra encontra o teu coração hoje, mas eu quero te dizer que ainda há promessas de Deus a meu respeito e a teu respeito.
que ainda há direção de Deus, que ainda há promessa de Deus para que as coisas aconteçam, para que Ele faça frutificar. Ainda há promessa de Deus, Ele chama o vitorioso. E quem é esse? É aquele que resgata o primeiro amor. Que Ele fala, Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero estar diante de Ti, eu quero que o meu coração venha arder como uma criança. Tinha uma canção antiga que a gente cantava, eu acho que era do Filhos do Homem, e aí ela dizia assim, vou olhar nos teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Irmãos, no auge dos meus 130 quilos, quando eu cantava essa música, eu fazia assim, ó, como criança me gira no ar. Eu ficava pensando ele pegando minha mãozinha assim, me girando assim, ó. Como o pai faz com o filho, ele pega a mão do filho assim, ó, aí ele gira assim de um lado para o outro, ó. E eu ficava pensando, será que com 130 ele tem força para levantar? Como criança me gira no ar, esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar, a hora de encontrar com Jesus, de estar com Jesus, de viver com Jesus. Irmãos, que os anos passem, que o tempo passe, mas que em nosso coração venha arder mais o desejo de estar com o Senhor, de viver para Ele. Que nós venhamos saber a doutrina, que nós venhamos perseverar. Tudo isso são coisas importantíssimas. Que nós venhamos odiar a idolatria, mas que o primeiro amor no nosso coração nunca venha acabar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar isso diante de Deus? O nosso Deus é poderoso. E Ele faz o que nós nem podemos imaginar. Ele faz o que nem penetra no nosso coração. Mas a minha oração nessa noite é que com o passar dos anos, nós venhamos desejar mais e mais a presença do Senhor e estar diante dEle. Não sei se os seus olhos ficaram pesados, se o pecado lhe atrapalhou, se essa vida que a gente não para, né? Que nós estamos ausentes, estamos nos lugares mais ausentes de tudo. Ausente da família, ausente da igreja, ausente de Deus, ausente dos amigos, ausente, às vezes, do seu casamento, ausente dos seus filhos, ausente da presença do Senhor. Que não seja assim, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloca a tua vida diante dele. Deixa o Espírito Santo te levar àquele lugar da primeira vez. Ao lugar onde outras coisas não importaram. Somente a presença do Senhor. Somente a presença do Deus que é todo-poderoso. Vamos adorar com uma canção. E em seguida eu vou orar para que Deus restaure o primeiro amor daqueles que perderam. Declare comigo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio
ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Mais uma vez, quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao baixo do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao partir do pão, declarando assim, ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Mais uma vez, e ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja Batista Restauração que está aqui reunida, Senhor, se algum dos teus filhos ou das tuas filhas que entrou nesse lugar tiver abandonado o primeiro amor, tiver perdido o primeiro amor, eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus tu venhas restaurar o primeiro amor. O caminho da restauração passa por lembrar de onde caiu, passa de lembrar do que aconteceu, passa por lembrar, Senhor, onde foi que eles pararam de te buscar, onde foi que eles pararam do coração arder, onde foi que eles pararam, Senhor, de ser próximos de ti, onde foi que eles pararam de celebrar e glorificar o teu nome. Ah, Senhor, traz a memória agora, traz a memória agora, que eles venham lembrar de onde caíram. E ah, Senhor, somente o Senhor pode trazer um arrependimento, somente o Senhor pode colocar um arrependimento nos corações. Eu te peço então, meu Deus, traz o arrependimento aos corações
corações, que eles mudem de mente, que eles mudem de atitude, que eles mudem o caminho. Ah, Senhor, traz o arrependimento aos corações e que eles voltem a praticar as primeiras obras, que eles voltem a praticar o que eles faziam antes, que eles voltem a te servir, a te amar, a se entregar a ti, ao coração arder, as lágrimas caírem, a celebrar o teu nome, a exultar o teu nome. Restaura o primeiro amor, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra na sua vida, diga isso. Toma teu lugar, Senhor. Tome um lugar. Tome um lugar de honra na minha vida, Senhor. Tome um lugar de honra na minha casa. Tome um lugar de honra nessa igreja. Tome um lugar de honra. Tome um lugar, porque o lugar é teu. Porque é o Senhor, teu Deus poderoso. Restaura a tua igreja. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim como a igreja de Éfeso, Deus deu uma palavra para eles. E eles podiam mudar. Que se você estiver neste caminho também, que você venha mudar em nome de Jesus. Amém.